Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou, não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida, quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer, não te envolvas com o sangue deste justo, porque esta noite em sonho sofri por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar, qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram, Barrabás. Pilatos perguntou, que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram, seja crucificado. Pilatos falou, mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força, seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram suas roupas e vestiram com o manto vermelho. Depois teceram a coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, ajoelharam-se diante de Jesus e zombaram, dizendo, salve o rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão da cidade de Cirene e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram num lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartiram entre si as suas vestes e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também foram crucificados 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda de Jesus. As pessoas passaram ali e insultavam, balançando a cabeça, dizendo, tu que ias destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, o sumo sacerdote, com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, desça agora da cruz, e acreditaremos nele. Confiou então em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama.
já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo, queridos irmãos e irmãs, estamos começando a Quaresma. É uma liturgia que convida-nos a contemplar esse Deus que, por amor, desceu ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-se servo de todos, deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado fossem vencidos. A cruz, que a liturgia deste domingo coloca no horizonte próximo de Jesus, apresenta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de vida nova que em Jesus Deus nos propõe, a doação da vida por amor. A primeira leitura apresenta-nos um profeta anônimo, chamado por Deus a testemunhar no meio das nações a palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perseguição, o profeta confiou em Deus e concretizou, com teimosa fidelidade, os projetos de Deus. Os primeiros cristãos viram neste servo a figura de Jesus. A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo. Ele prescindiu do orgulho e da arrogância para escolher a obediência ao Pai e o serviço aos homens, até o dom da vida. É esse mesmo caminho de vida que a palavra de Deus nos propõe hoje. Estamos começando a Semana Santa, queridos irmãos e irmãs. Vamos permitir que esta semana seja santa para todos nós. O que diz para nós esta palavra tão enriquecedora? A imagem do servo, a imagem de Jesus, obediente até o fim. A morte de Jesus tem de ser entendida no contexto daquilo que foi sua vida. Desde cedo, Jesus apercebeu-se que o Pai o chamava a uma missão: anunciar esse mundo novo de justiça, de paz, de amor para todas as pessoas. Para concretizar este projeto, Jesus passou pelos caminhos da Palestina, fazendo o bem e anunciando a proximidade de um mundo novo, de vida, de liberdade, de paz e amor para todos. Ensinou que Deus era amor e que não excluía ninguém, nem mesmo os pecadores. Ensinou que os leprosos, paralíticos e cegos não deviam ser marginalizados, pois não eram amaldiçoados por Deus. Ensinou que eram os pobres, os excluídos, preferidos de Deus, e aqueles que tinham um coração mais disponível para acolher o reino, e avisou os ricos, os poderosos, os instalados, de que o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, o fechamento só podiam conduzir à morte. O projeto libertador de Jesus entrou em choque, como era inevitável, com a atmosfera do egoísmo, da má vontade, de opressão que dominava o mundo. As autoridades políticas e religiosas sentiram-se
incomodadas com a denúncia de Jesus, não estavam dispostas a renunciar a esses mecanismos que lhes assegurava poder, influência, domínio, privilégio, não estavam dispostas a arriscar o desinstalar-se e aceitar a conversão proposta por Jesus. Por isso prenderam Jesus, julgaram-no, condenaram-no e pregaram-no numa cruz. A morte de Jesus e a consequência lógica do anúncio do reino resultou das tensões e resistências que a proposta do reino provocou entre os que dominavam o mundo. Podemos também dizer que a morte de Jesus é o culminar da sua vida e a afirmação última, porém, mais radical e mais verdadeira, porque marcada com sangue, daquilo que Jesus pregou com palavras e com gestos, o amor, o dom total, o serviço. Na cruz vemos aparecer o homem novo, o protótipo do homem que ama radicalmente e que faz da sua vida um dom para todos. Porque ama este homem novo, vai assumir como missão a luta contra o pecado, isto é, contra todas as causas objetivas que geram medo, injustiça, sofrimento, exploração e morte. Assim, a cruz mantém o dinamismo de um mundo novo, o dinamismo do reino. A entrada de Jesus em Jerusalém, por isso domingo de Ramos, é de um reinado diferente, aclamado pelos que aguardavam um Messias diferente, pobre, simples, montado num jumento. Jesus é a esperança dos pequenos, mas ao mesmo tempo também o incômodo de uma minoria que ao ver aquilo planeja imediatamente a sua morte. Ao longo do relato da paixão, Mateus insiste no fato de os acontecimentos estarem relacionados com o cumprimento das Escrituras. Mesmo quando não refere explicitamente o cumprimento das Escrituras, o texto liga aos acontecimentos da paixão de Jesus com figuras e fatos do Antigo Testamento, assim, a fim de demonstrar que a paixão e morte de Jesus faz parte do projeto de Deus previsto desde sempre. A explicação para essa insistência no cumprimento das Sagradas Escrituras deve ser buscada no seguinte fato: Mateus escreve para cristãos que vêm do judaísmo. É importante relacionar a lei antiga com a lei nova. Ele vai, portanto, fazer a referência às citações do Antigo Testamento, conhecida de cor por todos os judeus, a fim de demonstrar que Jesus era Messias anunciado pelos profetas e cujo destino passava pelo dom da vida. Boas-vindas à Semana Santa, celebração da paixão, da morte, da ressurreição do Senhor. Que o tríduo pascal, centro da nossa fé, alcance a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.